Boa noite. Boa noite. Olá, Eliane, tudo bem? Boa noite, meu amor. Tudo certinho? Que bom te ver aqui. Você sempre presente, tão bom. Tá me ouvindo bem? Tá? Tá dando para ouvir direitinho? Ai, que bom. Boa noite, gente. O pessoal tá chegando. Vamos começar daqui a pouquinho, né? Hoje vamos estar falando sobre um tema que eu me considero assim muito importante, né? O que tem te paralisado? É um tema assim que eu vivi muitos anos da minha vida dessa forma, né? E Deus ele colocou esse tema, né? Desse texto aí, desse estudo para eu estar falando um pouquinho hoje com vocês, né? Para eu estar compartilhando um pouquinho sobre esse assunto tão rico que foi de suma importância na minha vida, né? E eu estou querendo hoje compartilhar isso com vocês. Thaís, você tá aí! Que honra! Tudo bem, meu amor? Muito feliz. Agora que eu te vi, agora que eu te vi, não fica triste comigo, não. Que bom. Boa noite para todos. O pessoal tá chegando, né? Mas eu já vou começando aqui, porque hoje tem bastante coisa para falar. E se eu não começar, né, a gente vai. O tempo vai estender muito, né? Então é isso, gente. Então hoje vamos falar sobre esse tema, né? Um tema assim, como eu falei, que eu considero muito importante, muito relevante, né? O que tem te paralisado? Muitas coisas nas nossas vidas, né? Em alguns momentos a gente se depara com algumas questões. Poxa, por que essa determinada área, né? Eu não consigo vencer, né? Porque entra ano, sai ano e tem aquelas áreas ali que encontram-se paralisadas, né? Por que eu percebo que eu não tenho ainda um controle, um autocontrole sobre as minhas emoções, né? São tantas coisas assim que a gente vai se deparando, né? Tem pessoas que às vezes falam assim, Cecília, poxa, eu rompo o ano, né? E quando eu vejo, eu olho o ano que passou e eu percebo que metade das coisas que eu planejei eu não consegui realizar, né? E realmente, como que a gente se vê paralisado em tantas coisas, a gente não sabe o porquê disso. Né? Tem pessoas que às vezes falam assim, Cecília, as coisas não estão dando certo para mim, o que eu faço, como que eu recomeço, né? E eu costumo dizer que a gente tem que recomeçar sempre de dentro para fora. Porque quando eu me organizo dentro de mim, né, automaticamente o lado de fora ele vai se organizando também, né? É igual quando a gente vai fazer as donas de casa aqui, né? Às vezes a gente vai dar aquela faxina grossa na casa. Como é que a gente faz? A gente tem que tirar tudo do lugar. Tira sofá do lugar, não é? Tem que tirar o tapete, tira tudo do lugar. Dá aquela limpeza bem grossa. Depois a gente vamos colocando tudo no seu devido lugar. Não é isso? E não é diferente com a gente, né? Às vezes é necessário dar uma desorganizada lá dentro para organizar também, para organizar aqui dentro e automaticamente organizar fora, né? Por isso que eu sempre falo que o autoconhecimento ele é importantíssimo nas nossas vidas. A gente está buscando o autoconhecimento, né? E eu estou muito feliz com a presença de cada um aqui, cada mulher posicionada, né? Tem homens também aqui, homens posicionados que se encontram aqui presentes. Parabéns, porque vocês estão tirando um tempinho, um tempo que hoje é algo tão precioso nas nossas vidas, né? Para estar investindo no autoconhecimento, tá? Então, parabéns para vocês. Então, vou começar falando aqui, né? Você pode sair me perguntando, né? Cecília, tá? Você falou aí várias questões aí que a gente pode realmente estar paralisada e não sabe por quê, né? Às vezes eu percebo que eu me auto-saboto muito e por conta disso eu acabo procrastinando muitas coisas. Mas, Cecília, por que acontecem essas coisas, né?
qual é a origem disso tudo? A gente vai estar falando muito aqui da questão da identidade, né? E a gente não pode começar falando da identidade se a gente falar da origem, não é verdade? Porque muitas pessoas, né, que se encontram aqui nesse momento, aconteceram muitas coisas nas nossas vidas que deturparam a nossa identidade, que desestruturaram a nossa identidade, né? E isso tem uma origem. E o que está por trás disso, Cecília? As crenças limitantes, né? O que é isso? A crença limitante é aquilo que eu acredito, que eu tomo como verdade para mim, sendo que, na verdade, não é uma verdade, é falso. Justamente por conta disso que eu falei aqui. Muitas coisas que a gente passa, que a gente vivencia, e a gente vamos gerando crenças limitantes durante a nossa trajetória, e a gente vai vivendo em cima disso, até termos o quê? Consciência. Porque a partir do momento que eu tenho consciência dessas crenças que têm me limitado, né, aí eu tenho o poder da escolha, de escolher qual o caminho que eu vou seguir. Não é verdade? Não é assim? Mas normalmente as nossas crenças, elas são inconscientes, tá? Por isso a importância de a gente buscar autoconhecimento. Porque a gente vai buscando autoconhecimento, então vão vindo revelações até nós, né? Conforme diz a palavra, conhecereis a verdade vos libertará. E com isso nós vamos tendo também a oportunidade de ressignificar essas crenças, né? Então eu vou começar falando aqui com vocês sobre... Tem dois tipos, né? São dois tipos de crenças que são formadas, que ocorrem aí na nossa vida, tá? Que são geradas. É a crença por repetição e é a crença por forte impacto emocional. Então, eu vou começar falando um pouquinho da crença por repetição, tá? O que é isso, Cecília? O que é uma crença por repetição? O próprio nome fala, né? É aquilo que houve na sua vida. Normalmente, essas crenças, elas acontecem muito no período da infância, né? Da adolescência, da juventude. É tudo aquilo que você ouviu com uma certa constância. Então, palavras que você ouviu, né? Você é burra, você não vai dar para nada, você é uma desajeitada. Né? De tanto que você ouviu essas palavras, isso foi gerando uma crença limitante em você, por repetição. Então, eu trouxe hoje alguns exemplos, tá? Que eu vou estar falando aqui. Sugiro também, se você puder pegar um papel, uma canetinha, para ir anotando algumas coisas que possam vir aí, né? Conforme eu for falando aqui, é importante. E eu trouxe alguns exemplos de crenças por repetição, tá? Que normalmente acontece muito no período da infância, no período da adolescência. Então, eu vou começar falando aqui palavras negativas, tá? Palavras destrutivas, como eu comecei falando aqui. Crianças, né, que ouviram muito, jovens que ouviram muito, né, dos pais, dos cuidadores falarem: você é um desajeitado, né? Você é uma pessoa chata, né? Você é burro, você demora para aprender, você tem dificuldade para aprender, né? Então, essas palavras, o que acontece? Elas vão gerando uma crença de incapacidade na pessoa, tá? E com isso, ela começa a desenvolver um diálogo interior dentro dela. O que é o diálogo interior? É aquela fala interna que só você sabe, né? Então, o que acontece? Qual é o diálogo interior normalmente que acontece para quem tem esse tipo de crença de incapacidade que eu anotei aqui? Eu realmente não consigo, né? Eu realmente, tudo que eu faço não dá certo, né? Eu tenho muita dificuldade para aprender. Gente, se o que eu penso é como eu sinto, é como eu me comporto, quando a pessoa tem uma crença limitante, né? Ela vai... ela vai tendo ações que vão confirmando aquela crença nela. Por isso que é de suma importância que a gente realmente conheça, que a gente saiba quais são as crenças que estão nos limitando, porque a partir do momento que eu tiver consciência delas, eu posso desconstruí-las, né? A gente vai estar falando mais lá na frente sobre isso. Outro exemplo que eu coloquei aqui também, superproteção, crianças que vieram de lares, né, com superproteção dos pais, dos avós, né, dos pais, dos irmãos mais velhos. A superproteção, o que acontece? A criança, ela cresce com uma crença de insegurança muito grande,
né? Eu até anotei aqui. Ela se sente que ela não é capaz de fazer as coisas sozinha. Então ela desenvolve um diálogo interior de que, ah, não, eu só vou tomar essa decisão se eu tiver alguém comigo, né? Eu só vou fazer isso. Ela só se sente segura, ela desenvolve uma dependência emocional muito grande do outro. Por quê? Porque ela é extremamente fragilizada. A superproteção, tudo que é extremo, né, é prejudicial. A falta e a superproteção, né, são extremos e é prejudicial, tá? Então, não sei se você já ouviu ou se você também pode ter essa crença aí, né? Mas eu ouço muitas pessoas falando assim: ah, Cecília, eu não estou fazendo academia porque minha amiga parou de fazer academia, e quando eu tenho que ir sozinha eu não consigo ir, eu tenho que ter a companhia de alguém, porque são pessoas que têm uma dependência muito grande emocional do outro, tá? Outra coisa que eu anotei aqui, né? Outro exemplo: excesso de liberdade, pais ausentes. Crianças também, jovens que cresceram sem limite, né? Que cresceram em um lar sem limite, que cresceram em um lar com a ausência dos pais, ou do pai, ou da mãe, ou de ambos, né? Eles crescem, eles desenvolvem uma crença que eles não são importantes. Eu lembro que eu atendia um jovem que ele falava assim: poxa, Cecília, quando eu saio com os meus amigos, os pais ligam para saber onde você está, que horas que você vai chegar, né? E assim, os meus pais não estão nem aí. Eu nunca recebi uma ligação do meu pai para saber onde que eu estava, que horas que eu ia chegar. Nossa, isso é muito ruim para mim. Então, o que acontece? Essa crença que eu não sou importante, né? Ele gera muitos diálogos interiores, né? E qualquer tipo de atenção, qual é o diálogo interior? Qualquer tipo de atenção que eu receber, tá bom, né? Então são pessoas que vivem migalhas de amor, sabe? Migalhas de atenção, migalhas de amor. Para ele basta, porque o diálogo interior dele, como é que funciona? Se eu não tive atenção, se eu não tive as pessoas que mais deveriam me amar, não se preocuparam comigo, né? Não queriam saber onde eu estava, não tô nem aí para mim. Então o que eu receber do externo é lucro, tá bom para mim. Então, normalmente são pessoas que entram muito em relacionamentos abusivos, que entram em relacionamentos tóxicos, tá? Isso aí é um assunto bem extenso, depois eu vou separar uma live só para falar sobre isso, porque esse é um tema também que não sai de moda, né? Tá sempre muito presente. Outro exemplo que eu anotei aqui também, expectativas altas ou baixas demais. Então, expectativas altas aqui no caso, né? São pais que exigem muito do filho, de uma forma bem severa, né? Você tem que tirar 10, você tem que tirar 9,5, né? São pais, assim, que... até no esporte, né? Eu já ouvi muito isso também, né? De jovens comentarem: nossa, Cecília, às vezes meu pai vai comigo no futebol só porque eu não tive um bom desempenho naquele dia. Ele fica um dia inteiro sem falar comigo, né? Então são pais, assim, que são extremamente... eles são extremamente severos, assim, em termos de cobrança. E isso desenvolve o quê? Uma crença também de perfeccionismo, né? E o perfeccionismo traz muitos danos na nossa saúde emocional, porque são pessoas rígidas, né? São pessoas que não têm flexibilidade emocional. Então, ele desenvolve um diálogo interior que, né, eu até anotei aqui, o diálogo interior deles, né? Eu preciso ser perfeito em tudo que eu faço. E quando eu não consigo? Porque ninguém consegue ser perfeito em tudo que faz, né? Então, são casos assim que as pessoas que são perfeccionistas, eles têm uma tendência muito grande a desenvolverem transtornos provenientes da ansiedade, justamente por conta da cobrança excessiva, né? E aí o outro exemplo, né? Expectativa baixa. Expectativa baixa também são os pais que também não ligaram em relação ao filho, né? São pais assim que não frequentaram reuniões na escola, não acompanharam o boletim do filho, né? Não procuraram saber se ele está precisando de uma aula particular, se ele está precisando de uma ajuda, né? São pais assim que não estão nem aí, né? E tem alguns que ainda falam assim: se repetir de ano, te colocam na escola pública, e coloca mesmo.
Então, o que acontece com esse jovem? Normalmente, tudo que eu estou falando aqui, gente, não é isso, né? Eu estou falando assim, hipóteses que podem acontecer, tá? Diante dessas crenças limitantes. Então, ele desenvolve uma crença que eu não preciso me esforçar tanto para conseguir as coisas, tá? Ele se torna um jovem mediano. E se ele não identificar isso, ele leva esse comportamento para a vida. Ele leva esse comportamento para a vida, né? E assim, eu até anotei que o diálogo interior dele, muitas vezes, esse jovem, né, jovem, adulto, né, porque a gente leva esse, enquanto a gente não tem consciência dessas crenças, a gente leva esse comportamento para a vida, tá? Eu tô falando do jovem aqui porque a gente está mencionando essa época aí da trajetória, né, do indivíduo. Então, assim, ele não tem congruência na fala. O que ele fala, às vezes ele até fala assim, não, esse semestre agora eu vou estudar muito, eu vou superar as minhas notas, eu vou passar naquela prova, né? Ele até fala isso, mas a ação comportamental dele não condiz com a fala, é incongruente. E por que ele não consegue? Às vezes ele tem até o desejo, só que ele tem essa crença. Então, quando ele começa a se esforçar muito, vem a crença. Ah, mas para que você vai se esforçar tanto? Basta você passar. Então, ele não tem conhecimento disso e ele vai agindo em cima disso, né? Eu vejo muito esses relatos também no consultório de jovens, né? Outro exemplo que eu coloquei aqui também é disciplina inconstante, pais incongruentes. Isso também é algo assim muito prejudicial, né? Porque muitas vezes os pais falam, olha, essa semana vai ser assim a tua rotina. Aí na outra semana é de uma outra maneira. Então cada semana é de uma forma diferente. Aí a criança vai ficar perdidinha, né? Ela nunca sabe, claro, ela vai errar, porque uma hora é uma coisa, outra hora é outra, e tem a briga, os pais brigam, então ela desenvolve, o que ela desenvolve aí, que eu anotei aqui, né? O sentimento de culpa. Ela começa a se sentir muito culpada. E ela também leva esse comportamento para a vida, né? Não sei se vocês já ouviram pessoas falando, né? Contando um relato de uma situação que quem está de fora vê claramente que ela não é culpada em nada, ela não tem nenhuma responsabilidade naquilo, mas ela traz aquela responsabilidade para ela, né? Então vamos lá. Outro exemplo que eu anotei aqui também é negligência nas necessidades básicas, tá? A falta do cuidado físico ou emocional, ou ambos, né? O que seria aí a falta do cuidado físico? É vestimenta, é medicação, é a escola, são as necessidades físicas dessa criança, né? E as necessidades emocionais é a atenção, né? O carinho, a empatia desses pais com essa criança, de entender as fases que ela vai atravessar, que ela vai passar, né? É a atenção, é o limite, é o brincar. Então, quando essa criança ela não tem, ela tem a falta é muito presente na vida dela, ela também desenvolve, né, muitas crenças limitantes, né? Ela pode desenvolver crenças de comparação, né, de não merecimento, de escassez, tá? E o diálogo interior dela é sempre assim: a grama do vizinho sempre é mais verde do que a dele. Tudo do outro é melhor do que o dele, né? Ele tem esse diálogo interno com ele. Ele está sempre insatisfeito porque tudo dele não é bom, sempre do outro é melhor, né? E ele traz também muita questão da crença da escassez. Então ele vai crescendo e você vai percebendo que ele não investe nele, né? Ele vai levando aquela vida assim, para mim do jeito que tá bom, né? Claro que o contentamento é importante, mas se você sabe que você pode melhorar, a gente vai melhorar, né? Mas para as pessoas que têm esse tipo de crença, normalmente eles não têm esse pensamento, tá? Eles vão se contentando com a vida que eles estão levando ali. E o outro exemplo que eu anotei aqui, né, é a questão das agressões verbais, físicas, sexuais e psicológicas, né? Tudo que eu falei até agora, né, gera realmente crenças limitantes que são extremamente prejudiciais, mas essas aqui elas geram crenças assim
muito enraizadas na vida do indivíduo, né? E a crença que essa pessoa tem, quando ela passa por esses tipos de agressões, né, ela passa a ter uma visão muito negativa sobre ela, tá? Sobre o outro, sobre o mundo. São pessoas que têm uma baixa autoestima muito grande. São pessoas que têm uma tendência imensa a terem depressão, a desenvolverem transtornos provenientes da ansiedade, ideação suicida. Então, se tem alguém aqui me ouvindo, né, nessa hora, que passou por esses tipos de agressões, né, de abusos, e tá aí se calando, né, tá com isso até hoje guardado com você, não faça isso com você. Não faça. Busque ajuda, fale. Muitas vezes eu vou levar palestras nas igrejas, e quando eu toco nesse assunto, no final da palestra, sempre vem uma senhora de 60, de 70 anos, aí chega no meu ouvido: minha filha, eu passei por isso, mas eu nunca tive coragem para falar. E quando eu paro para dar atenção a essas senhoras, você vê que foi uma vida de sofrimento que poderia ter sido evitado. Tantas coisas poderiam ter sido evitadas. Por isso, não se cale, tá? Busque ajuda, porque você, com certeza, vai florescer muito em todas as áreas da sua vida, tá? E para quem tem mais interesse sobre esse assunto, eu também não tenho como falar muito aqui, porque isso é um assunto de muito conteúdo, né? Para quem está aqui pela primeira vez, não me conhece, né? Eu sou escritora e eu tenho um livro, né? O Poder da Escolha, Superando Traumas e Vivenciando Propósitos. E nesse livro eu compartilho um pouco da minha experiência de vida, tá? Do meu testemunho pessoal de vida, e eu faço um link com a ciência e com a espiritualidade. Tá? Eu falo com muito mais clareza, com muito mais propriedade sobre esse assunto no meu livro. Para quem tiver interesse, tem um link na bio, tá? E eu vou deixar um link também para quem está no grupo Mulheres Posicionadas, tá ok? Então, eu falei um pouquinho aí de alguns exemplos, tá? Sobre crenças que, por repetição, né, que normalmente acontece muito na infância, muito nessa fase aí da adolescência, da juventude. E agora eu vou falar um pouquinho sobre as crenças que são geradas por um forte impacto emocional. O que é isso, Cecília? Um forte impacto emocional são coisas que acontecem uma vez com a pessoa, mas que já é o suficiente para gerar uma crença limitante, mas que já é o suficiente para gerar na vida dessa pessoa um trauma, tá? E a gente nunca podemos ficar num lugar de julgamento, porque o que pode ocasionar um trauma para mim pode não ser para você. O que pode ser para você pode não ser para mim, tá? Então, eu trouxe alguns exemplos aqui, bem pouquinho, né? Porque também é muito vasto isso. Então, por exemplo, um jovem que foi apresentar um trabalho na escola, foi falar lá, fazer uma apresentação. E chegou na hora, ele ficou muito nervoso, ele começou a gaguejar, né? Ele não conseguiu se desenvolver, começou a ter vários sintomas fisiológicos, né? E a turma ficou olhando para ele, riram. Sabe como é que é jovens, né? Tudo é motivo para rir. Ainda ouviu uma piada do professor, né? Isso para esse jovem, ele pode ter gerado uma crença ali limitante por um forte impacto emocional, tá? E esse jovem, ele pode, assim, nunca, não vou dizer nunca mais, porque se ele buscar um tratamento, claro que ele vai conseguir. Né? Ou então, até dele, se ele tiver consciência disso e amadurecendo isso, ele consegue sim desconstruir essa crença. Mas ele pode, assim, criar um pânico de falar em público. Tá? Ele pode não conseguir mais falar em público por conta dessa única experiência que ele teve. Tá? Eu coloquei aqui também um assalto, uma pessoa que sofreu um assalto e que foi algo bem traumático para essa pessoa, ela também pode vir a ter dificuldades, né, depois de sair sozinha, ela pode sempre achar que ela vai ser assaltada, ela pode também desenvolver uma dependência emocional de só querer sair com alguém, né? Porque ela botou na cabeça que se ela sair sozinha ela vai ser assaltada, né? Coloquei aqui também a questão da traição, né? Eu ouço muito isso de muitas mulheres que foram traídas por namorados, por maridos, né? E elas simplesmente geram uma crença limitante que elas não acreditam mais em homem. Elas generalizam, elas falam que nenhum homem presta, que todos os homens são iguais. E a partir dali, né, elas não conseguem mais confiar, mais acreditar em homens.
né? E então eu trouxe esses exemplos, mas são muitos exemplos, né? Mas hoje não daria para trazer tudo. Assim, é só para vocês terem uma ideia de como que as crenças limitantes elas nos paralisam, né? Como que as crenças limitantes elas podem nos levar para um lugar de sofrimento, de frustração, de tristeza. Mas a boa notícia, né, é que a ciência ela já comprova que nós podemos desconstruir essas crenças limitantes e passar a ter crenças fortalecedoras e possibilitadoras nas nossas vidas. E o melhor, né? O melhor, que a ciência fala isso, mas o Senhor, Jesus, ele fala na tua palavra que ele não veio para os sãos, né? Ele veio para os enfermos. O Senhor, ele veio para os enfermos, porque Jesus, ele tem prazer em pegar aquele que a sociedade não dá nada. Ele tem prazer de pegar um improvável. E ele pega esse filho, ele pega essa filha, e ele restaura, e ele cura as feridas mais profundas da alma dela. E ele exalta esses filhos, para que o nome dele seja glorificado e seja exaltado. E o Senhor, ele está acima da ciência, o Senhor está acima de todas as coisas. Porque se hoje existe a ciência, é porque Deus assim deu sabedoria ao homem para que tivesse. Então, se você está me ouvindo aí, né, e você está falando assim, Cecília, mas será que tem saída para mim? Tem. Tem saída para você. Você pode ter certeza disso, tá? E nós vamos caminhar um pouquinho mais aqui. E você pode também estar me perguntando, né, Cecília, e quais são as dicas aí que você me daria para eu estar desconstruindo essas crenças limitantes, né? Você está falando aí, eu identifiquei aí algumas. E agora, como é que eu faço? Como é que eu lido com isso? Primeira coisa, né? Como eu falei no início da live, para quem chegou depois. É importante você anotar as crenças limitantes que você percebe que você tem. Tá? Eu até anotei uma frase aqui, enquanto eu estava preparando o conteúdo, né? Me veio. Não existe restauração da identidade sem exposição da fragilidade. Então é muito importante a gente, na palavra fala o quê? Que o homem ele deve se autoexaminar. Então é muito importante a gente parar, né? Olhar para dentro da gente, olhar para a nossa história de vida, observar os nossos comportamentos, observar as áreas das nossas vidas e identificar o que tem me paralisado. O que tem me... Porque o próprio nome fala, né? Crença limitante, ela te limita. O que tem acontecido comigo, né? Por que eu tenho estado nesse lugar de tanta limitação? E a hora que você, né, parar e refletir, você vai identificar algumas crenças limitantes. Então, esse é o primeiro passo, é enfrentar, tá? E o segundo passo que eu anotei aqui é... Como a gente falou aqui, né, são crenças que atrapalham, são crenças que nos prejudicam. E da mesma forma que as crenças limitantes, né, que eu falei aqui por repetição, elas são geradas através da repetição, da mesma forma, quando você começa a declarar verdades ao seu respeito, você vai desconstruindo essas crenças, tá? E você vai passando a ter o quê? Crenças fortalecedoras, crenças possibilitadoras na sua vida. Mas para isso é necessário o quê? O posicionamento. Eu lembro que tinha uma crença que me acompanhou por muitos anos da minha vida, né? Eu lembro que alguns momentos assim na minha casa que eu estava feliz, que eu estava sorrindo, né? Eu ouvia muito assim: sorri agora porque amanhã você vai chorar. Como eu ouvi isso durante a minha infância, né? Durante a minha trajetória de vida. E vocês acreditam que eu fui crescendo, né? E quando eu estava feliz, quando eu estava bem, quando eu estava assim, né? Plena e feliz, eu ficava angustiada. Eu não sabia porquê, eu não tinha conhecimento dessa crença limitante na minha vida. Eu me sentia angustiada, então aí me vinha aquele diálogo interior, né? Você está sorrindo agora, mas você se prepara que você vai chorar. Então era como se eu não merecesse estar feliz, era como se eu não merecesse estar plena. Mas a partir do momento que eu descobri essa crença limitante,
eu me posicionei. Eu me posicionei. Eu busquei muita força em Deus, sabe? E hoje aqui em casa eu sou considerada a palhaça da família, né? Para minha filha, para o meu marido. Porque quando eu tô feliz mesmo. E eu vivo essa felicidade, eu vivo essa plenitude. Porque a verdade, ela liberta. A verdade, ela liberta. Isso é maravilhoso. Então, é necessário eu me posicionar. É necessário eu ter essa consciência de posicionamento. 85% das pessoas que vencem são pessoas que são perseverantes. Essa palavra, ela tem um poder extraordinário nas nossas vidas. Não existe fracasso. Existe desistência, né? Existem aquelas pessoas que desistem. Algumas pessoas iniciam um tratamento psicológico e elas não dão conta de continuar. E aquelas que dão continuidade, a gente vai vendo um progresso, nós vamos vendo um crescimento na vida dessas pessoas que você fica assim, meu Deus, como pode? Mas por quê? As pessoas se colocaram disponível a estarem ali, a se olharem. Então, eu deixo, né, essa mensagem agora aqui no final, já estamos aí no final da live, né? Alimente a perseverança na sua vida. Não deixe ela se perder por nada. Na palavra diz, né, que quando a gente passa por tribulações, a gente passa a desenvolver também mais do que perseverança. Não deixe isso morrer nunca na sua vida. Porque o poder da escolha, o poder de você sair de um lugar de vítima e você ressignificar a sua história. Isso é algo extraordinário. Vocês estão diante de uma pessoa aqui agora que é prova viva dessa restauração. Eu estar falando aqui com vocês agora é um milagre. É um milagre. Então toma posse dessa palavra para sua vida. Tá bom? Quero agradecer imensamente a presença de cada um aqui, tá? Que tá aqui comigo. Otélia, você tá aí, que bênção. Muito bom. Eu quero agradecer a presença de vocês, viu? E queria pedir aí também, né, para quem puder fazer aí um print e compartilhar e me marcar no Stories, né, uma palavra que tenha marcado o seu coração, uma frase que tenha marcado o seu coração, né? Eu gosto muito de receber feedbacks, porque isso me direciona no caminho que eu estou seguindo, tá? Então, se vocês puderem fazer isso, eu agradeço. Eu vou tirar um print aqui também. E para quem chegou agora no final da live, eu não me conhece, né? Eu sou escritora, eu tenho um livro, O Poder da Escolha, Superando Traumas e Vivenciando Propósitos. Né? Inclusive, muito conteúdo que eu falei hoje aqui para vocês, eu tirei do livro. E é um livro onde eu faço um link do meu testemunho de vida pessoal, né? Com a ciência e com a espiritualidade. E para a glória de Deus, a cada semana eu tenho recebido feedbacks de quem tá lendo esse livro. Pessoas falam, Cecília, eu recebi curas na minha vida, né? Essa semana uma jovem, ela entrou em contato, ela falou, Cecília, eu já estava sem esperança. Eu já estava sem esperança. E quando eu li o seu livro, os sonhos ressuscitaram dentro de mim novamente. Eu passei a sonhar novamente, eu passei a ter esperança novamente. Então, eu louvo a Deus por isso. Porque não foi fácil escrever esse livro, mas eu obedeci. Então, eu me alegro quando cada um, né, ele dá um feedback, ele traz esse feedback, a gente se alegra, porque a gente vê que estamos no caminho certo, tá? Então, muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Eu me sinto muito honrada de estar aqui compartilhando, né, esse estudo que o Senhor colocou no meu coração. E vamos juntas, que tem muito mais aí pela frente, tá bom? Um beijinho no coração de cada um de vocês. Um excelente final de semana, tá? Um beijo. Ah, tá bom, Télia, eu vou salvar. Eu vou salvar aqui, tá? Um beijo para vocês. Ô, Paulo, tudo bem?
Gente, vocês acreditam que eu tô tentando cancelar aqui? Não tô conseguindo. Primeiro, tem muito tempo que eu não faço live. Deixa eu pedir ajuda aqui pra minha filha. Filha, como é que eu faço? Me ajuda aqui, meu amor. Tchau, gente. Um beijo. Um beijo. Achei aqui. Beijão. Bom final de semana.